trabalho foi realizado na disciplina de ACE, Direitos Humanos, lecionado pelo professor John Lisbino, do curso de Direito. Nosso grupo é composto por Aniceles, eu, Beatriz, João Antônio, João Manuel, Sátiro Garcês, Lucas Damasceno, Ludmila Costa, Kathleen Dias e Vanessa. O tema escolhido foi violência de gênero e o caso que abordamos foi Gonzalez e outros versus México, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O nosso caso em específico tem início nos dias 6 e 7 de novembro de 2001, onde Laura Berenice Ramos, de 17 anos, Cláudia Ivete Gonzalez, de 20 anos, e Esmeralda Herrera Monreal, de 15, desapareceram nos dias 22, 10 e 29 de outubro. Os familiares de Cláudia, Laura e Esmeralda levaram o caso à polícia, mas apesar deles terem registrado os desaparecimentos e terem feito cartazes de busca, o caso não foi investigado devidamente. Houve até casos onde a polícia escondeu provas e, por causa dessas irregularidades, o caso passou por uma comissão, foi levado à Corte Interamericana. Em novembro de 2009, a Corte publicou sua sentença condenando o Estado mexicano pelo desaparecimento e morte de Cláudia, Laura e Esmeralda. O caso Campalodoeira é um dos inúmeros casos onde mulheres são tratadas como objetos, abusadas de diversas formas e depois descartadas como se não tivessem valor nenhum. Cada vítima de feminicídio, assim como Cláudia, Laura e Esmeralda, tinha um rosto, um nome, cada uma carrega a marca de um sistema que falhou em protegê-la. O caso chegou à Corte Interamericana devido às graves violações de direitos humanos causados pela negligência do Estado em investigar, proteger e responsabilizar os culpados. Levado por organizações e advogados que trabalharam ao lado das famílias, o processo passou pela CID, que, ao constatar a omissão, o encaminhou à corte buscando justiça para as vítimas e responsabilização internacional do Estado. Do caso passar pela Corte Interamericana, primeiro ele passa pelo órgão da comissão. A comissão é o órgão responsável por analisar se houve violação dos direitos humanos. Se ela constatar que houve violação, ela primeiro faz recomendações ao país responsável e, se o país não acatar essas recomendações e implementá-las, ela encaminha o caso para a Corte. Após a Corte receber o caso da comissão, iremos para a fase de investigação, onde a Corte irá ouvir as vítimas, o país e a própria comissão. A Corte irá analisar a responsabilidade estatal e o peso que essas violações de direitos humanos trouxe para as vítimas. Após isso, ela será sentenciada a pagar indenizações, fazer reparações, mudança na estrutura e fazer leis para que essas violações não ocorram novamente. A comissão é o órgão responsável por analisar se essas recomendações estão sendo seguidas. Bom, após a condenação do México na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, foram implementadas medidas de reparações, nas quais foram indenização à família das vítimas, reformas nas políticas públicas de gênero e memorial para as vítimas. Teve também bastante mudança na legislação mexicana, como o crime de feminicídio, que foi implantado no Código Penal. Porque antes o homicídio contra a mulher era um homicídio comum, mas após o julgamento desse caso ficou como um crime específico. Também fortalecimento na proteção contra as mulheres. Foram criados casas de acolhimento para essas mulheres que sofreram violência. Foram criadas também linhas telefônicas de denúncia. Esse caso ele nos traz uma reflexão muito grande, porque após esse caso o México tomou mais conhecimento sobre o assunto, ganhou mais visibilidade, essas mulheres se sentiram mais acolhidas a denunciar essas violências. Esse caso ele nos traz uma reflexão muito grande sobre a violência contra a mulher, um passado que não deve ser retornado. Dar mais acolhimento a essas mulheres, dar mais apoio, mas também tem muitos desafios a serem superados, como o machismo enraizado ainda até hoje na sociedade. Esse caso ele nos deixa um legado muito importante. A luta que essas mulheres tiveram que passar, essas famílias tiveram que passar para ter um julgamento justo, para ter uma resposta para o que aconteceu com suas filhas. Estamos aqui com a Larissa, como vai nos dar um depoimento e deve contar como foi a experiência. Larissa, como é que você superou a violência
Como o que foi fundamental para a sua recuperação e inscrição? Beatriz, superar a gente não supera, certo? Mas por eu ter ido lá atrás disso, de eu ter ido na polícia, eu tive um retorno positivo no estado. E aí fez com que ele se afastasse aí, com que ele recuasse tudo que estava ali armado, porque ele me jurava de que ia me matar, de que ia fazer várias coisas comigo, já fez vários tipos de violência, tanto psicológica como agressão física. E aí eu tive, depois de que eu fui até a polícia, eu tive um retorno positivo, que fez com que ele me esquecesse, pelo menos assim, que eu percebia de imediato, foi que ele se afastou. Então isso melhorou muito. Quais desafios você enfrentou ao buscar ajuda ou suporte? Em questão de desafios, o meu desafio maior foi a minha própria família. Eles não apoiavam eu ir atrás da justiça em relação a estar buscando atrás dos meus direitos em relação a tudo isso que eu passei, né? E mesmo assim, passei por juiz, segunda delegacia, fez com que ele parasse. Foi muito bom. Mas, se fosse com outras pessoas, por exemplo, eu já não, talvez não teria o mesmo retorno positivo que eu tive, né? E o que você acha que o Estado e a sociedade pode fazer para que outras mulheres recebam o suporte Que o Estado pode fazer? Eu acho que levar isso como uma coisa mais urgente. Assim que recebesse o BO, né, registrasse o BO, você ir atrás mesmo e tá resolvendo, tá aprendendo, tá fazendo o que for. Porque quando a gente passa isso para depois, como é feito, como a justiça faz, pode acabar tendo danos no outro dia. Por exemplo, se ele soubesse que o agressor souber que foi denunciado, ele pode ir atrás, pode estar fazendo até coisas piores, né? Essa medida protetiva, mesmo você entrando na medida protetiva, não tem um policial ali me acompanhando quando eu vou ter que tá sabendo quando é que ele vai agir. Então, pra mim, essa é a falha da polícia, do Estado. Qual mensagem que você gostaria de passar para mulheres que estão passando por uma mesma situação? É que não deixe isso acontecer ou piorar. Primeiramente, eles sempre dão sinais. Que de início já dá para você perceber. Pode ser um grito, pode ser um empurrãozinho. Pra quando você visualizar esse tipo de atitude, eu já acho que é o necessário para estar saindo ali. Entendeu? Eu não deixei. Eu peguei todas essas informações a princípio de empurrão, uma beliscada, um grito muito alto, com ofensas. E achei que aquilo ali ia mudar por um tempo. Só veio piorar. Então, o que eu acho que eu tenho a aconselhar as mulheres que passaram por isso não aceite o que menos do que você merece. E também não deixe de ir na delegacia, porque foi isso que me ajudou. Tá? Claro que deve melhorar, mas só ter na primeira iniciativa de buscar ajuda já é o principal, já é o primordial. Nada. Estamos aqui com a doutora Dárcia. A gente vai tratar um pouco sobre o feminicídio e a violência contra as mulheres. Eu vou fazer algumas perguntas. Começando com quais são os principais desafios que você enfrenta ao lidar com casos de violência com mulheres? Bom, acredito que os principais desafios, é difícil enumerar porque são muitos, mas o principal desafio que a gente encontra é justamente o medo da vítima. O medo da vítima de uma retaliação, como a gente sabe da fragilidade da medida protetiva, que a gente tem essa fragilidade, então elas se sentem desprotegidas por essas medidas protetivas, porque ela faz a denúncia, consegue a medida protetiva, mas é justamente na vigência dessas medidas protetivas que os feminicídios às vezes acontecem. Então elas têm ciência disso, porque às vezes as pessoas que sofrem algum tipo de violência doméstica, elas sempre estão ali sabendo, dentro do contexto, e elas são informadas de que, às vezes, uma amiga que também passa pela mesma situação foi morta durante a vigência de uma medida protetiva. Além dessa questão do medo,
de se tornar um feminicídio, delas entrarem para essa estatística, elas têm medo por conta da morosidade. A gente tem muita burocracia, muito moroso o processo de proteção à vítima. Então, por mais que a gente procure diligenciar, por mais que a gente procure agilizar esse processo, para uma pessoa que está ali na iminência de sofrer um feminicídio, aquele processo sempre vai ser um risco para ela. Até porque só em saber que foi denunciado, o algoz da vítima ele já se torna um potencial assassino, porque ele vai querer ali se ligar na mulher, vai querer calar ela de alguma forma, além do entorno dessa mulher. Às vezes a família do marido, do companheiro, tenta culpabilizar ela de alguma forma, fazê-la acreditar que aquela violência que ela está sofrendo é de certa forma culpa dela, por algum comportamento dela. Então existe, né, nessa questão da atuação jurídica em relação a vítimas de violência doméstica, eu sempre digo que existe também um viés psicológico, porque a gente trabalha muito com essa questão psicológica da vítima, com os medos, com os traumas, com uma pessoa que está ali sempre, constantemente sendo ameaçada, que às vezes tem medo porque já denunciou e não aconteceu nada em algum momento. Então tem toda essa questão, tanto psicológica quanto a própria morosidade das providências que o Estado deveria adotar para essas vítimas, para proteger essas vítimas. E como é que você percebe a importância da conscientização e educação da sociedade para reduzir a violência contra a mulher? Eu acho que essa conscientização é importantíssima. A gente tem que trabalhar com a questão da prevenção. Inclusive, a prevenção ela é a melhor forma de você diminuir a estatística desses crimes, porque, inclusive, você trabalhar desde o ensino fundamental ali, desde criança, a questão da conscientização, aquela criança ali ela já vai ser uma pessoa com um olhar diferente para a mulher. Às vezes você tem uma criança que vê o pai agredindo a mãe em casa, tanto verbalmente quanto fisicamente. Essa criança ela pode repetir o ciclo com a esposa. Assim como a menina que vê a mãe apanhando, ela vai talvez tender a procurar um parceiro do mesmo perfil do pai. Então, a conscientização das crianças no âmbito estadual, porque cabe ao Estado também promover essa conscientização, é primordial. Talvez, é claro que é um investimento em longo prazo, porque você tem ali uma criança que, quando se tornar adulto, não vai praticar os crimes. E a conscientização daqueles que já são adultos seria justamente através da conscientização sobre as consequências de você praticar esse tipo de crime, você divulgar as leis que existem. Eu acho que essa parte da conscientização ajuda muito no combate à violência doméstica e para evitar também feminicídios. E no Piauí, como é que a senhora enxerga a atuação contra a violência da mulher? Combate a isso? É precária, começando pela própria Delegacia de Proteção à Mulher.